Aleluia. Feche teus olhos. A presença do Senhor está neste lugar. O Espírito Santo, Ele quer que você o sinta nessa noite. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui para mais um encontro social. Mas o Espírito Santo te pede, me perceba, me note. O Espírito Santo te diz, saia do piloto automático, mas me perceba na voz suave, me perceba no sussurro da minha voz. O Espírito Santo está neste lugar. Ele veio, Ele está presente. Comece a perceber. Esse não é um encontro comum. Nada do que Deus faz é comum. Tudo que Deus faz é extraordinário. O Espírito Santo te diz, me olhe, me perceba na sua vida. O Espírito Santo diz, eu te trouxe neste lugar. Você não queria vir, mas eu trouxe você, porque eu quero falar com você. Eu te tirei de um lugar de trevas, eu te livrei da morte, porque eu quero te dar uma vida nova, uma vida nova. Perceba o Espírito, perceba. O Espírito Santo é como uma brisa suave, como um vento, como fogo. O Santo Espírito de Deus está aqui. Aonde Ele está, a liberdade, a liberdade. Abra seu coração para senti-lo. Tudo que o Espírito Santo quer nesta noite é que você o perceba. Vamos, se abra para o Espírito. Se abra, fale com Ele. Ele quer aquecer o seu coração. E você está sentindo, Ele está aquecendo o seu coração agora. Ele está tocando a sua vida agora. Comece a falar com Ele. O Espírito quer ser notado, porque Ele é o convidado especial dessa noite. O mais importante é agradar a Deus, é adorá-lo. Só estamos aqui porque o Senhor está aqui. É só a presença dEle que basta. O resto é insignificante. Nós somos pó. Perceba o Espírito. Perceba. Deixa o Espírito se mover. Deixa Ele tomar a sua mente. Deixa Ele tomar as suas palavras. Deixa Ele tomar o seu corpo. Oh Espírito Santo, Tu estás neste lugar, Espírito. Saia do modo automático. Esse não é um encontro comum. Essa é uma agenda do céu. Comece. O Senhor está falando com você. Comece. Eu vim buscar os meus discípulos verdadeiros.
Que vão me adorar em espírito e em verdade. Vamos. Onde o Senhor está, ali há liberdade. O Espírito quer te ver livre. 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 Vamos. Espírito Santo, Tu estás neste lugar, Espírito. Tu estás passeando neste lugar, Espírito. O que nós precisamos é do Teu poder, é da Tua presença, nada mais. Porque nada mais importa, nada mais importa, nada mais importa. A única coisa que importa é a Tua presença. Vamos. O Espírito está te chamando, vamos. Faz tempo que você não ouve a voz, vamos. Chegou o dia, vamos. Talvez você se perguntou, será que é hoje? É hoje. Vamos. Vamos, igreja. O Espírito quer ser notado, igreja. Não é um encontro comum. Não é um encontro comum. Vamos, igreja. É o peso da Tua glória. O peso da Tua glória derruba ídolos. O peso da Tua glória quebra cadeias. O peso da Tua glória saqueia o inferno. O Espírito quer ser notado. E Ele está neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Precisamos ter temor à Tua presença. A Tua presença precisa ser temida. A Tua presença precisa ter a primazia. A Tua presença é mais importante que tudo. Nada é mais importante que a Tua voz. Fala, Espírito. Os nossos ouvidos estão abertos. Essa igreja está atenta. Atenta.
Glória a Jesus. O Espírito do Senhor está neste lugar. Ele quer falar conosco, amém? Você está preparado para ouvir ao Senhor? Debaixo de muito temor, nós vamos começar essa mensagem. E que essa mensagem possa entrar no seu coração como uma espada, discernindo todas as coisas. Sim, precisamos do discernimento dos céus para seguirmos em frente, amém? Glória a Jesus. Se o Senhor se manifestar de novo, nós estaremos atentos, amém, igreja? Glória a Deus. Estamos na série Discípulos de Jesus. Estamos na terceira mensagem desta série. Mas antes de começar, eu gostaria de trazer uma informação, uma comunicação muito importante que não estava aqui no vídeo. No último Lidere nós anunciamos que vamos iniciar as torres de oração e adoração. Creio que algumas pessoas aqui já estão lá no grupo, amém? Já escreveram, já se alistaram para esse poderoso exército que ora e que vence batalhas de joelho dobrados, amém? E como nós anunciamos, na próxima terça-feira agora, dia 21, nós vamos ter a nossa reunião de lançamento das torres, onde de fato nós vamos trazer todas as informações que são importantes para o início desse movimento de oração e adoração 24 horas. Você que está lá no grupo, você já recebeu mensagem aí no seu WhatsApp, mas eu quero reforçar para as pessoas que talvez que ainda não tinham essa informação. Você é o nosso convidado, é totalmente gratuito, não precisa de inscrição, basta você estar aqui na próxima terça, aqui no auditório principal, às 20 horas, e nós teremos essa reunião de lançamento. Você vai poder pegar todas as informações, e eu creio que já está aberto uma nova temporada espiritual nessa igreja. Eu creio nisso. Estamos vendo o céu se mover sobre nós, e eu acredito que esse mover de oração e adoração 24 horas, junto com a casa de oração, que já acontece há muito tempo, é a resposta para esse tempo que nós estamos vivendo. E você, como igreja, como família espiritual, não pode ficar de fora. Então eu convoco você a estar aqui nesse dia. Você não vai estar comprometido com nada, mas você vai receber todas as informações que precisa, para que no impulso do Espírito você possa estar conosco nesse mover de oração e adoração, amém? Estamos juntos? Glória a Deus. Então, a série Discípulos de Jesus, essa é a terceira mensagem. Eu quero falar um pouquinho antes sobre o propósito dessa série, uma breve introdução, para que nós possamos entender de fato a série Discípulos de Jesus. Nós precisamos entender qual é o propósito da igreja. Estamos aqui na igreja, frequentamos os cultos, participamos dos cursos, fazemos tantas coisas, vivemos o dia a dia de igreja, somos a igreja de Cristo, mas qual é o propósito de fato da igreja? Por que a igreja existe? Por que Jesus inaugurou a igreja? Lá em Mateus 28, 19, o início do versículo fala: portanto vão e façam discípulos. Então, fazer discípulos é uma ordem que Jesus deixou para os seus discípulos. Eu formei vocês como discípulos e agora eu quero que vocês também formem discípulos. Jesus, ele veio a essa terra e fez tantas coisas. Ele ensinou, ele curou, ele alimentou, mas o foco principal de Jesus era pegar pessoas comuns, que estavam vivendo a sua vida comum, na sua agenda comum, e transformar essas pessoas comuns em extraordinários discípulos dele, pessoas saudáveis, que iriam dar continuidade à obra que Jesus começou. Porque formar discípulos é justamente para dar continuidade a essa missão que Jesus começou aqui na terra. A missão de Jesus é tão importante que ela precisa continuar, só que ela não continua com pessoas que são apenas simpatizantes do Evangelho, pessoas que simplesmente gostam de ouvir uma boa mensagem. Não, a missão de Jesus, ela só continua se for levada por discípulos verdadeiros de Jesus. Então, o coração da missão da igreja é formar esses discípulos que vão dar continuidade, porque a missão de Jesus é a coisa mais importante que tem na vida. Não existe nada mais importante na vida de uma pessoa do que dar continuidade àquilo que Jesus começou. Porém, quando a igreja
ela abraça, ela já tem essa essência, mas quando ela entende essa missão de formar discípulos de Jesus, ela encontra um grande desafio, ou aqui eu digo que é um grande problema. E para eu entender qual o problema que a igreja ela encontra ao formar discípulos, primeiro eu preciso dar um nome certo a esse problema. E qual é o problema que a igreja encontra? É que as pessoas que frequentam as igrejas, elas não entendem a profundidade do que é ser discípulo de Jesus. Por isso que elas nunca vivem a realidade de um discípulo verdadeiro de Jesus e vivem um evangelho superficial. E por que isso acontece? Acontece porque o Deus que governa essas pessoas não é o mesmo Deus que foi pregado por Jesus. Não é o mesmo. Parece que é. A boca muitas vezes fala que é, mas a atitude e o coração não está inclinado para o mesmo Deus. Entenda uma coisa: ninguém serve a um Deus que não seja aquele que está sentado no trono do coração. Você precisa se perguntar: quem é que habita o lugar mais alto na minha vida? Porque se você descobrir quem é essa pessoa que habita o lugar mais alto da sua vida, é a essa pessoa que você está entregando a sua adoração, seja voluntário ou involuntário. Você está fazendo mesmo sem pensar. Se você acha que é o Deus verdadeiro que está lá, eu sinto dizer que talvez não é. Então é preciso que você investigue o seu coração. E pelo fato de muitas pessoas não colocarem o Deus verdadeiro no lugar mais alto do seu coração, é onde nós vemos discípulos não vivendo o evangelho na sua profundidade. O evangelho que as pessoas estão vivendo é um evangelho falso, é um evangelho superficial, porque há uma divergência. Quem governou Jesus em seu ministério não é o mesmo que governa as pessoas hoje. Então, se você é uma pessoa que vê o evangelho como parte de uma cultura maior, como parte de algo maior ainda, você vive a sua vida e o evangelho é só uma parte de tudo que você vive. Ou talvez você é uma daquelas pessoas que, ao olhar para a Bíblia, ao olhar para esse livro, você vê que tem páginas que você, essa página aqui eu acho que eu não gostei dela, então eu vou rasgar essa parte da Bíblia, porque essa parte eu não concordo. E você vive um evangelho parcial. Ou se talvez você é uma pessoa que talvez olha para o evangelho e acha que isso é só um discurso para emocionar a sua alma, para talvez, hoje eu estou numa bad, então eu vou ouvir um pregador para que eu possa ficar um pouquinho melhor. Se você olha o evangelho dessa forma, sinto te dizer, o Deus que habita no lugar mais alto do seu coração não é o Deus verdadeiro. Você vive uma pseudo-vida cristã e tem apenas um objetivo. O evangelho, ele é só um degrau para que você possa adorar o seu falso Deus que está sentado no seu coração, no lugar mais alto do seu coração. Entenda uma coisa: o evangelho não é trampolim para nada, ele é o final de tudo. Toda a nossa vida precisa convergir para o evangelho de Jesus. O evangelho, ele é tudo que a humanidade precisa. O evangelho é tudo. Ontem eu fiquei sabendo hoje que ontem teve pessoas que estiveram aqui no culto de jovens do Sende e saíram daqui curadas. Sabe por que acontece isso? Porque o evangelho, ele não é uma coisa apenas para agradar a sua alma, para te deixar um pouquinho mais feliz. Não, o evangelho muda tudo. O evangelho transforma todas as coisas. A pessoa, ela vem doente e sai curada. A pessoa vem triste e ela sai feliz. Ela vem sem esperança e sai com esperança. O evangelho é tudo que a humanidade precisa, porque um dia Jesus veio a essa terra e conquistou algo que você não poderia conquistar sozinho. O que é? A salvação. Você não tem condições de se salvar, não tem como. O homem não consegue se salvar, é impossível. O homem sem o evangelho é nada, ele necessita do evangelho. Então o evangelho não é parte de uma cultura, ele é tudo. Ele é tudo, e ele não pode viver
apenas parcialmente. Com o Evangelho é assim: ou você pratica tudo o que está escrito, ou você não vive nada. O Evangelho ou é tudo ou é nada, não tem como. O homem, ele precisa do Evangelho, porque o Evangelho transforma completamente o ser humano. Esse é o Evangelho verdadeiro. Se não for isso, é perda de tempo, porque a vida com Jesus é extraordinária, e a missão da igreja é revelar isso ao mundo, é revelar os verdadeiros discípulos dele. E como que eu identifico um discípulo verdadeiro? Através dos seus relacionamentos. Eu preciso olhar os relacionamentos do discípulo e ver se ele está caminhando conforme Deus determinou em cada um dos seus relacionamentos. E é sobre isso que essa série fala. Mas como que eu identifico os relacionamentos? Através dos frutos. Mateus 7:20 diz: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Os frutos denunciam o que está dentro, porque a fé cristã é uma fé relacional. E quais são os relacionamentos que nós estamos abordando nessa série de mensagens? São 5, põe aqui para mim. Os 2 primeiros, a pastora Marisa já pregou nas 2 primeiras mensagens. O primeiro relacionamento de discípulo é com Deus. Quando nós entendemos o relacionamento com Deus, a nossa resposta é uma rendição total. Ao se deparar com Deus e com a sua soberania, nós nos rendemos. Não tem como, porque o Senhor é poderoso. O segundo é o relacionamento com o mundo, que foi a segunda mensagem. Quando nós nos relacionamos com o mundo, nós precisamos ir para o mundo como? Em santidade. Porque o mundo jaz em trevas, mas nós estamos na luz. Nós não podemos deixar de ir, mas nós vamos e não nos misturamos. O mundo está em trevas, mas nós estamos na luz e em santidade. É assim que se relaciona com o mundo. Hoje nós vamos ver um relacionamento conosco, consigo mesmo, e precisamos entrar numa jornada de autoconhecimento. Semana que vem nós vamos ver como é o relacionamento com os outros cristãos. Como que nós nos relacionamos com a família da fé? Servindo. Temos dons, temos talentos, então nós vamos servir as pessoas que compartilham da fé com a gente. E por fim, para encerrar, é o relacionamento com os não cristãos. Aquele que não conhece Jesus, como que nós temos que ir? Nós temos que ir em amor. Em amor, porque nós fomos totalmente transbordados de amor pelo Pai. Agora nós temos tanto amor dentro de nós, que nós precisamos entregar para aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Simples. Então esses são os 5 relacionamentos. E hoje, como eu falei, a terceira mensagem: o discípulo de Jesus conhece a si mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar. Existe uma verdade sobre quem nós somos, e essa verdade é determinada por Deus e por nenhuma outra pessoa. Eu tenho uma história muito legal. Eu queria um tempo atrás ensinar para o meu filho a oração da armadura, lá que está lá em Efésios 6. E eu queria ensinar para ele, eu queria que ele soubesse aquela oração, eu queria cravar isso no coração dele. E aí eu tive uma ideia. Eu pensei assim: bom, eu preciso criar um ritual aqui, para que ele lembre disso para o resto da vida dele. Então eu tive uma ideia. Todo mundo tem aquela rotina de manhã, né? Toca o despertador, alguns fazem o seu devocional ali, aí escova o dente, tal, arruma e tal, toma o café e sai de casa, não é? Põe todo mundo dentro do carro, como dá, todo rápido assim, falta pouco, está quase na hora da aula, está quase na hora do trabalho, todo mundo entra dentro do carro e vai, não é? Lá em casa é assim, uma loucurada, certo? Aí eu pensei assim: bom, já que esse trajeto de casa até o local que nós vamos, né, o colégio do Gustavo, o trabalho da Juliana, aqui na igreja eu venho, nós podemos fazer a oração da armadura nesse momento, porque daí eu aproveito esse momento, fica gravado na memória dele, que sempre quando nós saímos de carro, a gente faz a oração da armadura de Efésios 6 no carro. Pronto, eu pensei assim: eu vou fazer isso, vamos ver se vai dar certo. E deu certo, porque agora tem dia assim que a gente sai na loucura e fala: e a oração da armadura? Ele já lembra. E teve um dia que ele fez a oração sozinho, e ele falou assim ainda: Deus, hoje nós queremos orar e colocar a armadura de Efésios 6. Maravilhoso. E tem uma das peças da armadura, que é o cinturão da verdade.
ok? O cinturão da verdade que amarra todas as outras armaduras. E lá eu oro, né, no carro, Deus, em nome de Jesus, colocamos o cinturão da verdade, e eu oro, Senhor, para que na nossa mente habite a verdade do céu, toda mentira vai embora. Eu quero receber de Deus a verdade de quem Tu és, de quem o outro é, e de quem eu sou, porque essa verdade é muito importante. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso viver essa verdade na minha vida. Bom, lá em Romanos, e eu gostaria que você já fosse abrindo aí, Romanos 12, tá? Não vou me deter nele agora, mas lá em Romanos 12, nós começamos a entender, mais ou menos, uma parte do que quais são as verdades sobre nós mesmos. Lá em Romanos 12, 3, fala que nós não podemos pensar de nós mesmos além do que devemos pensar, e existe uma medida moderada sobre quem nós somos, de acordo com a fé que Deus colocou no nosso coração. Então nós não podemos pensar demais sobre nós, além do que devemos, não podemos. Nós temos um limite, é até ali. Eu não posso pensar além do que eu sou. Agora, eu também não posso pensar menos do que eu sou. Eu não posso pensar além, mas também não posso pensar a quem. Efésios 2,10 diz, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então o que Efésios 2,10 está dizendo? Olha, enquanto Romanos 12,3 diz para a gente não pensar além, Efésios 2,10 diz para a gente não pensar a quem, porque nós fomos feitos por Deus, nós fomos criados perfeitamente pelo Senhor. E além de ser feitos por Deus, nós fomos criados em Cristo, porque na queda do homem, nós nos afastamos de Deus, mas através de Cristo e o sangue dele derramado, nós fomos reconciliados com o Senhor. Então, feitos por Deus e criados por Cristo. A gente fala, né, você não nasceu de novo? Então, nascemos de novo, um segundo nascimento, e nascemos criados em Cristo para boas obras, ou seja, nós temos um propósito aqui na terra. E não só para boas obras, mas Deus nos preparou para essas obras previamente. Ou seja, Deus pensou na sua vida muito antes de você nascer. Agora, tem pessoas que não colocam o cinturão da verdade. Aí sabe qual é a mentira que habita na mente? É assim, eu nasci por acaso, eu fui fruto de um erro. E Satanás, quando ele quer plantar uma mentira na mente de alguém, ele não diz assim, você é um erro. Não, ele fala na sua mente assim, eu sou um erro. Ele fala em primeira pessoa, para você achar que isso é um pensamento seu, mas na verdade é uma mentira dele. Então aqui está dizendo que nós fomos criados em Cristo para boas obras previamente. Então, ou seja, não foi aquela coisa assim, ai, o João nasceu, Deus pensando, né? Ai, o João nasceu, não pensei que o João ia nascer. Agora eu vou ter que dar um jeito, vou ter que botar ele, vou ter que arrumar um propósito para a vida dele, vou ter que dar um futuro aí para ele, porque eu não esperava que o João ia nascer. Não, todo mundo nasceu com um propósito amarrado em si. Primeiro veio o propósito, depois você veio, porque você foi pensado por Deus previamente. Você não é um acaso, você é um plano perfeito do Senhor. Ei, essa mentira não pode mais reinar a sua mente. Existe uma verdade melhor do que essa. Então, nós fomos feitos por Deus, criados em Cristo para boas obras, pensados previamente para andar sobre essas obras. Essas obras são um chão que nós pisamos nessas obras, nascemos para essas obras. Deus nos deu um propósito. Então, não pense nem além do que deve, mas também nem aquém do que deve. Entenda uma coisa, Chipping Grant diz, até que você aprenda a lidar e a responder da forma como foi criado, você nunca vai descobrir o seu verdadeiro eu. Então, pensar mais do que deve ou menos do que deve é o mesmo problema. Qual é? Errar o alvo. E errar o alvo, segundo a Bíblia, é o significado de pecado.
Pecado é errar o alvo. Esse é o significado da palavra pecado. E eu deixo aqui uma pergunta: você se conhece? Você já fez perguntas para o Senhor? Você já se perguntou: Deus, quem eu sou? Talvez, se eu perguntar para você, você vai ter algumas respostas na ponta da língua, mas existem questões fundamentais que talvez você ainda não saiba, e é necessário você saber, porque eles te dão pistas de quem você é e de como você está vivendo. Existem 3 perguntas básicas: quem eu sou, a que lugar eu pertenço e o que eu vou fazer da minha vida. Essas 3 perguntas são primordiais, essenciais para o ser humano. Sabe, quem você é tem a ver com a sua identidade. Quando Adão pecou, sabe? Quando Adão pecou, ele deturpou a conexão com Deus. Por quê? Porque nós fomos criados imagem e semelhança do Senhor. Nós somos parecidos com Deus. Mas quando Adão pecou e ele se afastou do Senhor, a nossa referência de identidade começou, a nossa percepção de identidade começou a ficar distante. Então nós começamos a não ficarmos tão parecidos com Deus, por causa dessa distância, ok? Mas nós nascemos para ser iguais ao Senhor, imagem e semelhança dEle. Segunda pergunta: a que lugar você pertence? Essa pergunta tem a ver com o senso de pertencimento. Novamente, o plano original era que nós estivéssemos desfrutando da presença do Pai, era para até hoje nós estarmos lá no jardim, mas Adão pecou, Eva pecou, e agora nós fomos tirados da presença, nós fomos expulsos do jardim, e o homem, acostumado a pertencer a algo, começou a buscar outras coisas para ter pertencimento. É por isso que existem times de futebol, é por isso que existem clubes, partidos, ideologias, porque o homem nasceu com o desejo de pertencer a algo que é maior que a própria vida dele. É instintivo, faz parte de quem ele é, faz parte da identidade dele. Ele precisa dizer: ó, isso aqui é o meu time, e ele põe a camisa, ó, eu pertenço a isso aqui, ó, esse aqui é a minha tribo, essa aqui é a minha turma, ó, aqui ó, pertence a isso aqui ó. O homem precisa disso, porque ele foi arrancado de um lugar aonde dava pertencimento para ele. A terceira pergunta é: o que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer? Isso tem a ver com um senso de propósito. O homem foi criado para adorar a Deus com a sua vida, mas quando o homem pecou, ele distorceu esse propósito, e o que o homem passou a fazer? Adorar a si mesmo e os seus próprios desejos. A Bíblia fala que o homem chega ao cúmulo de adorar o seu próprio estômago, a buscar os desejos do próprio estômago. Isso tem a ver com uma busca em fazer os seus desejos pessoais, humanos e limitados. É o estado mais degradante do homem, quando ele passa a fazer o que ele quer. Esse é o pior nível que um homem pode chegar, é quando você começa a fazer o que você quer. Esse é o nível mais degradante que o homem pode chegar, é o pior estágio. Então, para que você atinja uma maturidade espiritual, você precisa entender bem a sua identidade, o seu lugar e o seu propósito. Se não for assim, as mentiras de Satanás é que vão ocupar a sua mente, a sua vida. É por isso que tem tanta gente se sentindo rejeitada, insegura, indigna. É porque é a mentira que reina, é a mentira que fala ao seu coração, porque não é o Deus verdadeiro que está habitando a sua vida. Precisamos entender e praticar essa realidade. E sabe qual é o segredo? É parar de ver como você vê e começar a olhar as coisas como o Senhor vê. A minha oração é que eu possa olhar tudo com os olhos de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você é um filho amado. Ei, você pertence a uma família espiritual, essa é a verdade. Ei, você tem propósito, você não nasceu por acaso. Essa não é uma sugestão bíblica, isso aqui é um mandamento. Precisamos pensar como Deus pensa. Bom, o teclado já está aqui, que bênção, né? Passou rápido hoje, mas eu vou tentar resumir isso aqui rapidamente.
Se você estiver anotando, para ter uma vida equilibrada em si mesmo, a primeira coisa é: desenvolva um olhar honesto. Romanos 12:3 diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu falei aqui de uma visão equilibrada, mas o que é ter uma visão desequilibrada? Tem a ver com aquilo que eu já venho falando, que é pensar mais ou pensar menos. Quando nós pensamos mais do que deve, temos um sentimento de superioridade. E quando pensamos menos do que devemos, nós temos um sentimento de inferioridade. É como uma pista de boliche, onde nós jogamos a bola, e as canaletas são esses extremos: superioridade e inferioridade. Tanto um quanto o outro vão fazer com que a gente erre os pinos lá fora, porque os extremos são ruins. O desafio é estar equilibrado, é estar no centro, é pensando aquilo que é correto, sabe? Superioridade e inferioridade é orgulho, e orgulho é pecado. O que a Bíblia diz sobre o orgulho? Que são esses extremos de superioridade ou inferioridade. Lá em Provérbios 29:23 diz que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tiago 4:6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O fim de tudo é sempre a humilhação. Só que quando a pessoa é levada para a humilhação, é porque ela estava em orgulho. Agora, quando ela vai por conta própria, é humildade. E nesse contexto aqui, nós precisamos nos ver como Deus vê, porque aí sim, nós estaremos abrindo mão do orgulho, estaremos abrindo mão da superioridade e da inferioridade. Agora, tem pessoas que em nome do orgulho, elas estão mais focadas em preservar uma imagem, do que lidar com a realidade de quem são. Tipin Grant diz: é por isso que as pessoas gastam enormes quantidades de energia, gerenciando suas imagens e fingindo ser alguém que não são. Temos medo do que as pessoas pensariam de nós, se realmente soubessem tudo o que se passa em nossas mentes e coração. O segredo é olhar para Deus. Quando nós entendemos quem somos em Deus, tudo começa a mudar. Não entregue para as pessoas o que somente Deus pode te dar. Não é você que desenvolve a visão sobre você mesmo, e não são as outras pessoas que determinam quem você é. É somente o Senhor que tem a verdade sobre a sua vida, porque o Senhor é um ponto imutável na história. Quando os antigos navegadores, antes de ter todas as tecnologias, eles navegavam olhando apenas para a lua. Por quê? Porque a lua nunca muda de lugar, ele é um ponto fixo na natureza. Então, olhando para a lua, eles encontravam o seu lugar, eles sabiam onde estavam, eles sabiam para onde ir, porque a lua era imutável. Assim é o Senhor. Deus é imutável, Ele não muda. Nele nós podemos ter segurança, orientação, Ele é a nossa referência, porque o Senhor não muda nunca. Olhe para Deus e tenha uma visão equilibrada, amém? Segunda coisa, para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo: cumpra seu papel na família de Deus. Estamos em Romanos 12, versículo 4 e 5, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Existem duas metáforas bíblicas que traduzem um pouco do que a igreja é e a função dela na história. A primeira é: a igreja é como o corpo de Cristo, ou a igreja é como uma família espiritual. São essas duas coisas, uma das duas coisas que definem o papel da igreja. E tanto um quanto o outro, tanto como o corpo de Cristo ou família espiritual, ambas falam de pertencimento e conexões. Só que por causa do pecado, nós fomos nos afastando disso, e os relacionamentos eles passam a ser marcados por comparação e competição, ou talvez por sentimento de inadequação, medo de intimidade, isolamento. Ou seja, é a tentativa de ferir o pertencimento e a conexão. Mas nós nascemos para pertencer a algo, e o pecado removeu isso de nós. A igreja,
A igreja é a solução para essas pessoas que estão longe desse pertencimento. A igreja é a solução do mundo. Essa semana me fizeram uma pergunta muito interessante. Me perguntaram assim: Pastor João, o que sustenta a tua fé? Eu assim, boa pergunta, gostei. Aí eu respondi assim: olha, eu posso te dar alguns pilares que sustentam a minha fé. Primeiro, amor e temor pela soberania e a presença de Deus. Deus é soberano e ponto. Eu preciso olhar para o Senhor e saber que Ele pode tudo, a qualquer momento, fazer qualquer coisa, e eu sou pó diante dEle. Isso precisa sustentar a minha fé. Eu preciso estar sempre de acordo com o Senhor, porque Ele é soberano. Isso sustenta a minha fé, me mantém sempre de pé, porque o Senhor pode fazer qualquer coisa no estalar de dedos, e eu tenho temor pelo Senhor, ao mesmo tempo que eu o amo. O segundo pilar que eu falei: olha, eu tenho responsabilidade com a minha família, porque a minha família não pode ser destruída, eu tenho que cuidar da minha família, e eu sei que se eu não estiver bem com Deus, a minha família vai ser destruída, e eu tenho que cuidar da minha família, a minha responsabilidade. Se eu não estiver bem com o Senhor, minha família acabou. Eu preciso estar bem com Deus, e eu não posso esperar que as outras pessoas cuidem da minha família. Eu não posso esperar isso nem da minha esposa, e muito menos do meu filho. Eu sou o responsável por cuidar da minha casa. Eu sou o responsável. Ninguém mais vai fazer isso, eu vou fazer. E isso sustenta a minha fé, isso mantém a chama acesa. Eu preciso buscar Deus, eu preciso andar em santidade, eu preciso ler a Bíblia, porque senão a minha família é a primeira a sofrer. Terceira coisa, paixão pela revelação de Deus através da Bíblia. A Bíblia é apaixonante. Ler uma porção da palavra e o Senhor te invadir com revelação é incrível. É incrível ver o que nós podemos, a experiência que nós podemos ter com Deus através da leitura bíblica. Isso deixa a minha fé sempre aquecida. Se em algum momento eu estou me sentindo esfriando espiritualmente, eu faço uma oração: Deus me dá uma palavra. Deus me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra, e o Senhor me dá uma palavra, e aquela palavra me aquece, aquela palavra me sustenta. É como se fosse um banquete para alguém que está entregando um jejum de 7 dias. É incrível. E por fim, que tem a ver com a igreja ser a solução do mundo, eu falei: olha, uma outra coisa que sustenta a minha fé é tornar conhecido o papel da igreja na sociedade. Isso sempre me motivou. Eu sempre olhei, desde novo, olhei para a igreja: nossa, que coisa incrível. As pessoas precisam conhecer o que acontece dentro da igreja. Elas precisam saber que a igreja tem um evangelho verdadeiro. As pessoas ficam em tantos lugares procurando respostas, e elas rodam em tantos lugares e não acham. Basta entrar numa igreja evangélica, ouvir a palavra de Deus, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Meu Deus, as pessoas precisam saber disso. Elas precisam conhecer o poder do evangelho. Tem tanta gente rodando em um deserto sem fim. Ela bastava apenas colocar o pé na igreja, receber uma oração, ouvir um louvor, ouvir uma mensagem, e a vida dela nunca mais vai ser a mesma. A igreja é a solução do mundo. E eu aprendo algo com a igreja. A igreja me ensinou algo extraordinário. A igreja me ensinou a ser uma pessoa de longo prazo, porque existem pessoas de curto prazo, aquelas que vão e vêm na sua vida e saem muito rápido. Existem aquelas de médio prazo, que você acha que é de longo, mas não é, daqui a pouco vão embora. E existem aquelas pessoas de longo prazo. Família é composta por pessoas de longo prazo, porque somente uma família está com você para sempre. Família não se abandona. E somente coisas de longo prazo realmente transformam de verdade. Se você realmente quer transformar algo na sua vida e na sua geração, você precisa ser uma pessoa de longo prazo. Tem que ser de longo prazo na oração, tem que ser de longo prazo na igreja, tem que ser de longo prazo no jejum, tem que ser de longo prazo em todas as coisas, na sua casa, seu casamento. Seu casamento não pode ser de curto prazo, tem que ser de longo prazo. Ele não tem fim. Somente pessoas de longo prazo causam transformação na sociedade. Não são as de curto e de médio, são as de longo prazo. E a igreja me ensina isso.
E como a igreja é uma família, e família é composta por pessoas de longo prazo, quando eu precisei, nas minhas maiores desgraças da minha vida, a igreja estava ali comigo, porque a igreja é família, e família não se abandona. Quando as minhas pernas não conseguiam mais me sustentar, tinha sempre alguém me segurando. E quando eu não conseguia mais dar passos, alguém me levou nas costas. A igreja sempre esteve comigo nos meus piores momentos. Sempre. Sempre. Sabe, existem outros movimentos por aí que te proporcionam apenas contatos esporádicos. Eles usam a sua dopamina para te manter preso numa coisa que é de curto prazo. Elas vão lá, te dão um excesso de prazer no final de semana, mas depois não estão com você na segunda, na terça, na quarta. Eles só querem te ver daqui 6 meses de novo, porque eles só querem te dar prazeres momentâneos. A igreja não, a igreja é família. Ela está todos os dias com você, seja no tempo bom ou seja no tempo ruim, ela está. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui na igreja não tem dopamina. Sabe o que tem aqui na igreja? Espírito Santo. É isso que tem aqui. E ele te completa, te enche para sempre. A dopamina é pico vale, pico vale, pico vale. Agora o Espírito Santo é assim, você está sempre em crescente, está sempre evoluindo, está sempre crescendo, e você nunca para, porque o fim é o céu. É o céu. Ei, aqui você permanece, precisa aprender a permanecer, porque você é uma pessoa de longo prazo. Família não se abandona nem nos períodos bons e nem nos ruins. Se você está entediado, ei, não adianta sair da igreja. Vá para o chão, vá para o Espírito Santo, porque ele vai dar uma virada na sua vida. Amém? Só que tem um detalhe: o pecado te isola, e você precisa se arrepender. Quer ver? Gênesis 3:8 diz: quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso aqui já é o efeito do pecado, isolamento. Eles pecaram porque se isolaram, e depois quando Jesus veio para ver o que estava acontecendo, se isolaram de novo. Ei, Satanás é como uma serpente, e serpente não dá o bote em grupo. Ele não vai vir aqui e dar o bote no grupo. Não, primeiro ele isola a pessoa, e quando ela está bem sozinha, ela vai lá e dá o bote. Ela só dá o bote no indivíduo, ela não dá bote no grupo. Sabe por que ela não dá o bote no grupo? Porque se a serpente vier para atacar alguém que está em grupo, o grupo vai avisar: ei, presta atenção, olha aqui, ó, ei, aqui você vai cair, ei, abre o olho, ei, abre o olho, tem alguém aqui, ó, ei, presta atenção, cuidado pelos caminhos que você está indo. Satanás não dá o bote em grupo, ele só dá o bote no indivíduo isolado. Agora, nós somos parte de um corpo, e cada membro está ligado um ao outro, unidos pelo sangue de Jesus, e Jesus restaurou o relacionamento do homem com Deus e do homem com o próximo. Estamos unidos pelo sangue de Jesus. Na família, esse grupo de pessoas de longo prazo, nós temos tudo o que precisamos. Na família, a cura e saúde espiritual e emocional. Na família, nós vemos os nossos pontos cegos. Na família encontramos referência e aprendizado. Na família há papéis definidos, porque há propósito para cada um de nós. Por isso o orgulho, ele está sempre ligado ao isolamento, e nós precisamos renunciar ao orgulho e ao isolamento. Amém? E para encerrar, para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, 3, descubra e exerça seus dons espirituais. Romanos 12:6 diz o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com
alegria. Tipping Grant diz: precisaremos descobrir e desenvolver nossos dons espirituais para cumprir a boa obra que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. O resultado: você passa a enfrentar seu verdadeiro eu. Você dá e recebe amor verdadeiro. Você para de fingir e começa a viver. Quando eu aprendo sobre a cultura da honra, eu entendo que a cultura da honra nos ensina que cada pessoa possui um valor inestimável dentro de si. É como se fosse uma pérola, uma joia rara que cada um carrega, todos nós carregamos. E eu, entendendo isso, a cultura da honra nada mais é do que honrar o que cada um carrega. Você carrega uma joia preciosa, algo, um bem de valor inestimável, e eu preciso honrar o que você carrega, assim como você precisa honrar o que eu carrego. Isso é cultura da honra. E na cultura da honra, nós nos tornamos mais humildes. Sabe por quê? Porque se eu carrego algo, muitas vezes o que eu carrego não é para o meu bem, não é para o meu uso pessoal, porque muitas vezes Deus coloca em mim algo que você precisa. Então eu preciso ter a humildade de te entregar aquilo que não é para mim. Então eu não vou usar para mim, eu não vou usar aquela habilidade para mim, para o meu favorecimento. Eu vou entregar para você, porque Deus deu para mim, mas Ele quer que eu entregue para você. Humildade. Eu preciso ser humilde para não usar e te entregar. Da mesma forma, você tem algo que Deus te entregou, só que não é para você, é para mim, e eu não recebi. E não importa, Deus não me deu, e não tem o que eu faça, só vou receber se você me der. E eu preciso ter a humildade de dizer: irmão, você pode me ajudar? Porque se você não me der, eu não vou receber. Então eu preciso ter humildade de entregar o que não é meu, mas é seu. E eu preciso ter a humildade de receber aquilo que está com você, mas que não é seu, é meu. Então a cultura da honra nos torna mais humildes. Eu preciso ser humilde para dar e humilde para receber. Nós somos únicos e Deus nos deu dons únicos. Isso deve nos dar responsabilidade, porque você é necessário, ok? Você é extremamente necessário nesse ambiente de família. Agora, você também depende de todos nós, porque assim como você deve ter a humildade de entregar, você também tem que ter a humildade de receber. Nós somos um corpo, não vivemos sozinhos os propósitos de Deus para nós. Então hoje, tome uma decisão. Comece a viver intensamente a família espiritual, a igreja família. Encontre o seu ministério e sirva com amor. Ei, a igreja é feita de voluntários. Encontre o seu lugar. Existe um lugar para você. Existe sim um lugar onde você vai entregar o seu dom, vai entregar a sua pérola, sua joia ali naquele lugar. Participe dos movimentos espirituais da sua família. Eu falei aqui sobre a torre de oração. Venha na torre. Participe desse mover de oração 24 horas, adoração 24 horas. Não resista à voz do profeta. Não resista à direção do Senhor. Agora eu tenho outro convite também. Tem homem aqui? Tem homem ou não tem? Ah, não, homem, eu quero homem, vai. Tem homem aqui ou não tem? É homem, põe aqui para mim. Põe aqui, aí ó. Dos dias 10 a 14 de novembro, nós teremos a Semana Bravos aqui. É uma semana onde a igreja só vai focar nos homens. É a semana dos homens. E sabe o que nós vamos fazer aqui? Dos dias 10 a 14, que é de segunda a sexta, os homens, mulheres, escutem isso. Se você está com seu marido, faz assim, ó. Faz assim, vai, isso. Faz assim. De segunda a sexta nós estaremos aqui 6 horas da manhã, orando, intercedendo e buscando a face do Senhor, porque é isso que se espera de um homem. Ei homem, você vai guerrear as suas guerras de joelho dobrado. Ei, é de joelho dobrado. E para incrementar, no dia 13 tem culto de homens também, naquela semana. E se bobear até lá, nós vamos inventar mais alguma coisa nessa semana. Vamos inventar um churrasco, porque onde tem homem tem churrasco. Nós vamos inventar um churrasco aí. Quem tiver uma ideia, eu estou aqui no final do culto aqui para fazer um churrascão dos homens também. Tamo junto, homens? Sim ou não? É isso. Então, aprofunde-se na palavra e na visão
que Deus está dando para essa igreja. Coloque-se de pé. Salmo 139, 13 e 14 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Sabe, precisamos nos ver como Deus nos vê. E precisamos colocar essa verdade em prática. E para colocar essas verdades em prática, nós precisamos abraçar um processo que dura a vida toda. Aí agora eu quero te deixar uma ferramenta muito legal. Você que gosta muito de usar o Instagram, você gastou algum tempo da sua vida para escrever aquela bio, sabe a bio? A bio de forma perfeita, né? Tem gente que troca as fontes, põe os links lá, é marido de não sei quem, participa lá da Catalyse, @Catalyse Church e tal, todo aquele negócio lá. A bio fica linda e maravilhosa. Deveria ter um concurso de bio de Instagram. Eu quero deixar aqui uma ferramenta, põe aqui para mim, para que você viva as verdades de Deus como uma prática diária da sua vida, e que isso seja constante na sua vida, na sua rotina. Essa é a sua nova bio, ok? Ok? Tira a foto mesmo, porque essa aqui é a sua nova bio a partir de hoje. Busque a Deus diariamente, amém? Você vai buscar ou não? Invista em sua família espiritual. A igreja é a nossa família espiritual. Invista nela. E por fim, obedeça ao chamado de Deus para a missão. Você tem um propósito. Você não nasceu por acaso. Ei, o Senhor conta com você. Amém? Aleluia.